O céu aberto e frio aqui, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pede, dá-se-vos dá. Pede com fé e com fervor, que eu vos darei o Consolador. Firma em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai os dons celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, do grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos dá. Pede com fé e com fervor, que eu vos darei o Consolador. Amém, Jesus. E as palmas louvam o nome de nosso Deus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus, né? Até aqui nos ajudou o Senhor e Ele está conosco. Glória a Deus. Então, já vou passar para o pastor, né? Para a gente aproveitar o nosso tempo, que é rápido, amém? Fazer uma oração, aí o pastor já vai se aproximar e o Espírito Santo vai continuar a nos dirigir aqui nesse lugar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço por cada vida que aqui está, te agradeço pela vida do presbítero Manuel, a sua esposa e toda a sua família. Pai querido, Pai Santo, reina aqui nesse lugar, abençoa, Senhor, a nossa vida, abre o nosso entendimento para compreender a tua palavra, Pai. E eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Recebemos do céu do Senhor a palmas do Senhor. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Amém. Jesus, o Senhor da glória. Glória a Deus. Pode sentar, amados. Venha mais para frente, Joseval. Joseval, meu amigo antigíssimo, né? Quando a gente encontra uma pessoa antiga, tem uma história, né? Os mais novos também têm. Então a gente alegra muito, né, em conviver com os irmãos, tempo antigo, tempo presente também. E é uma demonstração da graça de Deus em nossas vidas. É uma realidade. Quero já dar só a oportunidade à minha esposa, já vamos meditar na instrução da palavra de Deus, que nos instrui o suficiente para vivermos. Palavra de Deus. Aleluia. Cumprimento, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Igreja, vamos louvar, louvor para glorificar e agradecer a Ele, porque Ele é bom. Com
da tua serva, da sua filha. Estamos, Jesus, Senhor, implorando, Senhor, que o Senhor venha visitar cada vida, cada homem, cada mulher, os seus servos, suas filhas que vieram aqui buscar, vieram aqui ouvir a tua voz, Senhor amado, e intercedemos também pelos que estão em cima do leito de dor, aqueles que estão, meu Pai, ensinou, Papai amado, no ateísmo, ateísmo, aqueles, Senhor, que já foram desenganados pelos médicos, mas o Todo-Poderoso, se for do teu querer, da tua vontade, o Senhor pode interceder, Senhor, não intervir. Então, Jesus, venha abençoar a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, meu Pai. Venha sobre o Brasil, Senhor, venha ajudar, meu Pai, desperta a tua igreja na terra, Senhor, porque estamos vivendo as últimas horas, Pai amado, na terra. Venha, Senhor, visitar as calamidades, aquelas vidas que estão, meu Pai, desabrigadas pelo Paraná. Meu Deus, e quantas outras, Jesus amado, nesse mundo, nas nações, visita nesse Santo Poderoso, dá o grande livramento, faça com que aquele homem, aquela mulher, venha reconhecer que é um Deus que salva, que liberta, que transforma. Meu Deus, venha sobre essa autoridade no prédio. Visita cada um, Senhor, da santa sabedoria, da entendimento, que eles venham ser guiados pelo teu Espírito Santo, que eles não venham fazer nada, meu Pai, conforme seu querer, sua vontade, mas que seja o Senhor amado, Deus Santo, fazendo o teu querer e tua vontade, repreendindo nos lados, mortas, ciladas, diabólicas. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus servos. Eu também te apresento os teus filhos, Senhor, que faz a tua obra, os três filhos, Senhor. Quantos nessa manhã está, meu Pai, ali levando a tua palavra, os que encarcerados, meu Pai, vai de encontro. Quantos que são, Senhor, naquelas UTIs, Senhor, fazendo visita, abençoa teus servos, todos os missionários, evangelistas. Oh, meu Deus, abençoa a tua igreja e dá um grande livramento. Abençoa o teu servo que vai trazer a palavra. Que nossos corações estejam abertos para receber, meu Pai. É isso que eu te peço, Deus, já te agradeço. Amém. Já vamos meditar na instrução da palavra de Deus aqui na Epístola de João. Epístola de João, segunda Epístola de João. É a primeira, a segunda e a terceira. Vamos aqui na segunda Epístola de João. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor da glória. Vamos ler os versículos 7 ao 10. Segunda Epístola de João. Versículos 7 ao 10, para nós analisar bem o efeito que a palavra está nos referindo. E no título, no capítulo 4, diz a palavra: o amor fraternal, falsos doutores, alguns falam falsos profetas. Amor fraternal, só esse título já dá uma definição muito importante para todos que gostam de... João 7, segundo João, segunda Epístola de João, versículo 7 ao 10. Você tem um capítulo mesmo, João? Vamos analisar bem o que diz a palavra de Deus. Contrário? Amém. Para nós ter uma leitura mais completa, vamos começar até do versículo 6. Versículo 6 diz a palavra de Deus. Contrário? A caridade é essa que andamos, segundo seus mandamentos. Isso que na minha Bíblia está isto andando, e agradando-os. Isso diz a palavra.
trouxe uma Bíblia mais difícil de ler, tem uma mais grande. Ouvisse que andeis nele, ou que andeis nele, versículo 7, essa palavra. Porque há muitos enganadores, né, entrando no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o espírito do anticristo, está escrito aqui na minha Bíblia. Né? Este é o anticristo. Diz aqui a palavra, isso aí já está já no mundo, diz aqui a palavra de Deus. Olhai-vos, né, por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, já conservamos na minha palavra nisto, ou seja, o que tenho prometido ou planejado. A irmã completa o versículo 9 e 10. Irmã, bem outra irmã. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não ele tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Filho. Versículo 10. Se alguém vem decomposto e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco salveis. Versículo 11. Porque quem o salva tem parte nas suas más obras. Tenho muito que escrever-vos. Não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir decomposto e falar de pouco a pouco, para que o moço seja cumprido. Isso. Pode sentar que nós já oramos, que lemos texto que eu já ouvi, acho que as irmãs também já ouviram esse texto totalmente invertido. Contrário do que diz primeiro a palavra nos diz que João ele exorta a conviver o amor fraternal. Versículo 4, 5, 6, o amor fraternal. Sabe que o amor fraternal ele já é o que demonstra uma reunião de consagração sem fazer acepção de pessoas. É amar fraternidade em Cristo, Senhor da glória. Aí depois que ele preveniu a igreja a não se isentar do amor fraternal, sabe que o amor fraternal ele é universal. O amor fraternal ele é mundial. O amor fraternal não tem fronteira. Isso que João estava exortando a igreja. O amor fraternal, ele é tão abrangente que na época em que João escreveu essa epístola, a saudação era por desenho. Sabia? Por exemplo, nós sempre temos esse direito de identificar Cristo. Cristo por emblema, Cristo por figura, Cristo por literalismo. Literalismo é quando a palavra fala de Cristo sem demonstrar uma figura. Mas quando João ouviu o depoimento pelo um dos ministros de Deus, já na visão da glória, ele identificou Jesus não literariamente, mas no simbolismo. Aí ele diz: eis aí o leão da tribo
Isto é simbolismo, é emblema simbólico. Aí Isaías classifica Cristo como pedra de esquina. E aí sucede às pessoas. As pessoas continuam acompanhando as Escrituras, mas nesse sentido de Cristo como pedra de esquina, como leão, Cristo como água da vida, que o leão simboliza o quê? Reinado, não é isso? Pedra simboliza segurança, firmeza, que não se abala de maneira nenhuma. Cristo como águia, a águia simboliza prudência, socorro, a águia simboliza visão, a águia verdadeira que simboliza Cristo, ela significa verdade, fidelidade. Tudo isso vemos, identificamos a Cristo com emblema. E aí sucessivamente. Mas o emblema da união, ele existe também. É importante avaliar. Tem Cristo como emblema, o emblema da união fraternal, emblema da união fraternal. Quer dizer, a união sem fronteira. Aí o que acontece? Quando depois que ele dá esta instrução aqui sobre a união fraternal, para que tenhamos confiança e selo por aquilo que recebeu, aí ele entra no processo para ter um discernimento sobre o contrário da união fraternal. Não sei se os irmãos e as irmãs sabem, mas nos antigos tempos que eu estou referindo, a saudação era por desenho. Qual é o desenho da união? Peixe. O peixe? Exatamente. O peixe, quando Jesus veio, ele chamou os homens de pescadores de peixe, depois falou, peixe é almas, não foi isso? Transmitiu a palavra, peixe para almas. Os peixes, eles só andam em cardume, juntos, não se apartam um do outro. Onde tem peixes, aqueles peixes de união, eles andam em cardume. Exatamente. Então, por motivo dos peixes não se apartar uns dos outros, é o que Jesus mais usou no seu ministério. Ele tua maravilhosa pesca, mas também ele disse, olha, acima dessa pesca estão os homens, sereis pescadores de almas. Então aí surgiu o emblema da saudação. Os pastores do passado, eles ensinavam as pessoas, os membros, no sentido geral, olha, vocês precisam conservar o amor fraternal. Por que o amor fraternal? Nós sabemos que na graça são dois sacrifícios que Deus mais se agrada. É o sacrifício de amar, de louvar. As pessoas colocam tantos e tantos e tantos e tantos, e no fim acaba, às vezes, até indo para a lei. Então, lá em Hebreus 13, fala primeiro, não esqueçais do amor fraternal. E no 15 fala e também o fruto dos lábios que confessa o seu nome, e é com tal sacrifícios que Deus se agrada. Aí, como diz o hino que a irmã louvou, Consolador, eu darei o Consolador, para ter essa segurança plena. Aí o que vemos nesse texto? Existe um grupo de pessoas, versículo 7, há muitos falsificadores, João advertendo o povo naquela época, dizendo que Jesus não veio em carne. Esse não é o espírito correto de Deus, mas é do anticristo. Qual é a entidade que confessa que Jesus não veio em carne? Quem conhece um pouco de seitas heresia é o Espiritismo.
Eles dizem que Jesus veio, mas veio só em espírito. Então, se Jesus veio só em espírito, não teve carne, então não teve sangue, não teve salvação, e eles entram na área da reencarnação. É essa doutrina que João estava advertindo ao povo. Agora, por que eu estou falando? Eu já vi pessoas dizer, não apenas duas, que não cumprimenta irmão de outro ministério porque não traz a mesma doutrina. Isso não é verdade. Sabe quem não gosta de irmão de outro ministério? É o diabo. Por isso nós temos que ter muito cuidado no que vamos falar e vamos ensinar. Senão você vai ensinar uma doutrina distorcida e acaba também fazendo uma demonstração demoníaca e não a demonstração cristã. Agora, quando eu encontrava uma pessoa que confessava que Jesus veio em carne, a outra confirmava, então ambos davam as mãos, não importava a igreja, não importa a identidade, a identidade que ele congrega. Eles saudavam, mas saudavam como? Lá na época não tinha asfalto, mas às vezes com um pauzinho na terra ou com o dedo, encontrava uma pessoa, estão compreendendo ou não? Sim. Estão? E aquela pessoa fazia metade, desenhava metade do peixe. Se a outra pessoa pertencesse à mesma fé, ao mesmo Cristo, qual é a atitude da outra pessoa? Completar a outra metade, e ambos davam as mãos. Mas se encontrasse uma pessoa do regime romano que ainda não tinha aceitado a Cristo, ele ia desenhar uma mulher sobre uma besta. É um assunto figurado. Mulher significa, no sentido bíblico, essa mulher representa uma cidade apostada. No caso, na época e também agora, o Império Romano. Então, encontrava um cristão e um romano. Aí o cristão desenhava metade em peixe. E o romano desenhava uma mulher assentada sobre uma burra. Besta, no sentido original, é um animal que Deus não criou. Sabendo disso ou não? Quem sabe? Não? É um animal que Deus não. Alguém poderá dizer, mas Deus criou todas as coisas. Mas tem coisas que aparece por teimosia. Quando Deus criou todos os animais, um casal de cada um, igual. Um jumento, uma jumentinha, tem mais jumentinhos, o bode, a ovelha, tem mais filhotes. Só que Deus falou, não mistureis animais de diferentes espécies nas vossas gerações. Está em 19 de Levítico, não sei se é está compreendendo? Então Deus ordenou para não misturar animais de diferentes espécies para geração. Então Deus não criou cada casal segundo a sua espécie e deixou a advertência. Não mistureis animais de diversas espécies para criação ou procriação. Pode ver que o tibu ele vem de mistura diferente. E ele é tão agressivo que ele tem a tendência de agredir a pessoa pulando na garganta. Porque ele vem de geração que Deus não permitiu. Sabe? Tem um que até já não existe mais, um ficando depois. Acho que ninguém mais nem se lembra do Lulu. Lembra? Cachorrinho Luluzinho? Ninguém mais nem se lembra, né? Quando eu cheguei aqui para São Paulo, bem novo ainda, uns 17 anos mais ou menos, então ainda existia essa raça de Lulu. Era de mistura de animais de diferentes espécies. Então essa teimosia abrangiu e a besta
A irmã que sabe, a gente até vive tá vendo? Este, o pai do burro é e a mãe? Jumento. Não podia ser uma, como chama a nossa linguagem dessa, não podia ser uma égua. Mas o cavalo com a égua gera outrinho, outinhos, assim por diante. Agora, para possuir um burro, é necessário que misture a geração de cavalo com jumento. Ou então, jumento com égua. Por que eu estou referindo? Porque isso tudo está aqui na Bíblia. Aí vem a palavra besta, é ministério neutro. Aí, na época que João estava convivendo, tudo isso já tinha os emblemas de saudação. Compreendeu, irmão? Não sabia, não? É para definir bem o assunto. Sabia, irmã Maria? Não? O irmão sabia? O irmão já sabia? Exatamente o contrário. Mas do peixe, sim. Do peixe, sim. Não, estou referindo à saudação por desenho. Então, aí aparece os cristãos convertidos, desenhavam o quê? Peixe. Um desenhava metade de um peixe, e o outro, se fosse da mesma fé, pertencesse à mesma fé, desenhava a metade de outro peixe. E ambos faziam o quê? Ia discutir o ministério e dar as mãos em compasso. Cumprimentar com paz sem procurar saber sobre o placa. Era a identificação da fé salvífica e a identificação do caráter cristão. Eu já ouvi alguém dizer, não sei se os irmãos já ouviram, se outro crente de outro ministério não saúda, mas não é assim que a Bíblia está ensinando. Porque não traz a mesma doutrina, não pode confundir doutrina com costumes, e nem cultura com uso. O que leva à salvação é exatamente a identificação da fé salvífica. Aí, se a pessoa pertencesse ao Império Romano, ela ia saudar também por desenho, mas desenhava, como estou referindo, uma mulher representando a cidade de Roma, montada em uma besta, ou seja, em uma burra, um burro, que significa neutralização de entendimento. Chega a esse ponto. É essa que o João está referindo. Se alguém meter convosco e não traz essa doutrina, não o saudeis, nem o recebais em casa. Hoje nós estamos trabalhando na área de ganhames e conservação de almas, não é isso? Você pode saudar o pagão, se for possível, se ele aceitar, convidar para uma instrução bíblica, uma oração, uma instrução bíblica, e é uma ordem do Senhor da Glória. Agora, o que se não pode deixar é inverter a palavra do idólatra com o doméstico da fé. O idólatra que eles estão referindo tem o emblema da idolatria. E o doméstico da fé tem o emblema do quê? União. Esta união, a palavra nos diz que é tão boa que é mais do que boa, ela é suave. A união testemunha do salvo. Então a gente tem que ter bastante sensibilidade à reação com respeito a essa questão. Se ele encontrasse na época uma pessoa do regime grego, então a pessoa ia desenhar um leopardo, que era o símbolo da idolatria grega. Quando a mulher montada numa besta, um animal, besta, que é a palavra oficial, ela pertencia a qual grupo? De Roma. Era apostata, era idólatra. Se ela apresentasse o desenho de um leopardo, ela
o pensamento de idolatria é o mesmo. Os irmãos analisam que é tão diferente quando diz não compre. Eu já ouvi irmãos falar isso. Não sei se a irmã já ouviram falar. Eu não cumprimento irmão de outro ministério porque não traz a mesma doutrina. Já ouviram, não? A irmã já ouviu? Eu também já ouvi. Não sei se a irmã já ouviu. Já ouvi também. Então, é um pecado que se a pessoa não deixar de praticar, leva a pessoa para condenação. Tão grave que é esse pecado de fazer acepção entre irmãos e irmãos. Vamos ver aqui no Apocalipse capítulo 13, versos 2. Apocalipse. Tudo ligado à idolatria e não a irmãos de outro ministério. Vamos. É Apocalipse capítulo 13, versículos 1 e 2. 13. Isso, dá para ler vocês? 1 e 2. É, Apocalipse 13. A besta que subiu do mar. Isso, só um pouquinho. Mar aí, irmãos, mar significa o quê? Império. É o império que subiu entre as nações. Ou mais impérios para... Está compreendendo? A Bíblia, ela é muito frequentemente assim sobre figura de linguagem. Quando diz mar, mar é império. Isaías já falava sobre o mar como império, os ímpios é como um mar bravio que não se aperta, cuja desfila lança lama e lodo. Então a besta que subiu de ódio é o império que subiu entre as nações. Se os irmãos quiserem ver o resultado, depois nós vemos aí mesmo no Apocalipse, capítulo 17, depois. Pode ler. A besta que subiu do mar. E eu vi e pus-me sobre a areia do mar. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas. E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de um urso, e a sua boca como de um leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono é grande. Poderio. Então João viu esses impérios, quer dizer, a besta João viu, era semelhante ao leopardo. Quem conhece a história de seitas, heresias e religiões, sabe que nas profecias do profeta Daniel, o Império Grego foi o terceiro império em questão de reinar, de comando, depois que politicamente e religiosamente o Império Grego caiu. Aí então passou a religião, a potência mais predominante, o Império Romano. Porque os 4 impérios de Daniel, primeiro não foi Babilônia? Deixa eu ver se tem aqui na minha Bíblia, só um pouquinho para analisar. Deixa eu ver se está aqui, ó. Eu vou até mostrar para os irmãos, mais perto, está vendo? Como você precisa estudar a palavra, para não confundir. Quando a gente diz assim, ó irmãos, você é crente, não pega esse costume, não, que esse costume é um ramal pagão. Mas as pessoas às vezes não aceitam, porque aprendeu tanto errado. Ó. Aqui está os 4 impérios, é o Babilônio, Império Babilônio, Império Medo-Persa, Império Grego e Império Romano. 4. Agora hoje nós estamos lutando com qual império? Romano. Uma irmã disse para mim, irmão, faz 3 dias
campanha para sair o demônio. Eu falei, acabou isso, irmão, não tem mais repetitivo. Sabe como talvez nem tenha demônio na sua casa, pode ser uma tribulação carnal. Então vamos fazer assim, em vez de fazer 3 dias, foi agora recente. Vamos fazer já uma oração e o Senhor resolve o problema. Resolveu. Porque a irmã está, em comparação, está precisando de resolver um problema hoje. Agora a irmã vai marcar o dia, vai fazer uma agenda para Deus. Sendo que Deus já nos instruiu, não. Clama-me no dia da angústia, assim por diante. Então a pessoa ela está muito habituada, porque esse sacrifício repetitivo é causado por, nos dias atuais, o Império Romano. É missa 7º dia, não sei mais o que, tanta coisa, é novena. E as pessoas crentes, a maior parte, acompanham esse ritualismo. Está precisando hoje, Deus responde agora, você vai marcar para Deus fazer. Não é Deus que vai marcar para você fazer, é você que vai marcar para Ele fazer. É a criatura dando ordem ao Criador. Então, esses impérios aqui, como eu estou referindo, que são 4 impérios, o Império Babilônio, na época de Daniel, depois ele teve a revelação dos 4 impérios, que são esses. Por que a gente tem base na vinda de Cristo? Com respeito à reação desse 4º império, que é o barro misturado com o ferro misturado com o barro. Mas não ligam no outro, porque o barro, você coloca o barro no ferro, ele desliza. Então nós estamos, por isso que a gente tem que ter cuidado com muitas regras para receber uma graça usando as mesmas dogmas do Império Romano. Então esse Império Grego aqui foi depois que houve a queda dos medos dos persas, que era também dos descendentes eu não vou entrar no assunto de descendência, mas falar sobre o Império, assim por diante. Agora ele aparece aonde? Não aparece no Apocalipse? A besta que vi era semelhante a um é o Império Grego, esse aqui, ó. É exatamente esse império. Que essa estátua refere os 4, tem a cabeça, tem o peito, tem os braços e tem pernas, são 4. 4 símbolo de 4 impérios. E quem vai procurar entender melhor, sabe o que está falando. Agora, João viu um império semelhante ao leopardo. Era o emblema da idolatria grega. O leopardo corre pouco, mas são cheios de monte esquema. Quando ele pretende pregar uma caça, na entendimento de leopardo, eles sabem onde a caça vai passar, então deixam um fica aqui, outro fica lá na porta, outro fica lá depois da rua, e um começa a perseguir a caça, mas o leopardo cansa fácil. Quando aquele cansa, o outro dá continuidade. E aí vai trazendo a perseguição, por isso que não para. Quando morre um, o outro está ali presente, assim por diante. Aí João viu esses emblemas. E tinha os pés de urso. Sabe o que quer dizer pé de urso? O Império Russo. Às vezes você não prega onde tem muita gente romano, assim, católico, de outras que não são crentes, porque eles pensam que é uma agressividade. Eles não têm preparo para receber, mas aí onde nós estamos, a gente pode explicar melhor o assunto. Agora, vocês estão compreendendo ou não? Tinha a besta que via era semelhante a um. Olha, quando Paulo chegou em Atenas, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, o que ele viu lá? Ele viu Deus de todos os tipos de deuses, de toda maneira. E viu também um altar a um Deus desconhecido. Aí ele disse, olha, esse Deus que vocês colocaram aí não conhecendo, é esse que eu vos anuncio. Definiu a história. Aí eles passaram a compreender a palavra de Deus. Só que primeiro,
foi o Império Grego. Depois, o último império, que somente Cristo, até mesmo no sentido literário, vai dissipar esse ministério, é o Império Romano. Que esse aí vai até o fim. É por isso que tem tanto projetos global. Os ministros, os chefes de países, eles se inclinam diante do Papa. Todos eles. Esse quarto ministério que mais persegue a igreja. Então, às vezes tem momentos que eles parece que apoia, mas apoia parcialmente, não é integral. E esses pés de urso, na época, URS significa União Soviética. Depois, para colocar mais um S. URS, União da República Social Soviética. Que você olha no emblema da Rússia, no emblema do PT, está lá a foice, um machado e um martelo, esquadro, que é a ferramenta uma lembrança da Torre de Babel, do fundamento da Torre de Babel. Agora vem os costumes, e às vezes o crente ele tem a graça, tudo, mas não tem conhecimento, então ele se deixa levar por um ramal. Um exemplo, eu conheço um líder que ele veio do Espiritismo, mas ele trouxe o ramal para dentro do Espiritismo. Lá na igreja dele tem que usar sal grosso. É um ramal do Espiritismo, está dentro do cristianismo. Conheço mais pessoas que veio do romanismo. Então, o emblema, às vezes, é o Salmo de número 91 em forma de oração, que não existe. Quem inventou foi o Espiritismo. E o romanismo também não é oração, é declamação. Declamação, tanto ela tem o potencial de segurança na declamação, e também é uma declamação futura e presente. Salmo 91. Então, o Espiritismo inventou, juntamente com o romanismo, inventou o Salmo de número 91 como oração. E já que as pessoas não conhecem o fundamento, então elas seguem. Isso é ramal que prejudica. Em um local tem o sal grosso, é para substituir a morte de Cristo. Aí tem outros, tem o Salmo 91, que é para substituir sobre toda a Bíblia. Aí é desvaio religioso. Por isso que temos que aprender ou não. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, quer dizer, o salvo está lá no esconderijo do Altíssimo, é salvo. Não é para usar uma oração formal, chamada de oração pós-moderna, mas é para ler e interpretar, como está escrito. Não, agora o Salmo 90, qual é o Salmo que é oração? Salmo 90, né? É isso? É o 90 ou o 91? 91. É Salmo de Moisés, parece. Na nossa igreja, nós temos um costume, né? Quando vamos começar a oração, começar com o Salmo 91. É errado? É errado. Tem um ramal do Espiritismo aí. Se puder evitar, não dá para evitar. Evite e não faça mais. Porque... mas você pode ler o Salmo 91, pode ler Mateus capítulo 5. Entendeu? Pode ler Efésios 2. Pode ler Gênesis capítulo, lá que quiser ler. Está na mesma parâmetro. Eu quero até dar uma olhada aí no Provérbio 30, verso 25. Provérbio 35. Então, o ensinamento é para isso, porque isso chama superstição religiosa. Tem pessoas que ele entra só com o Salmo 91. Gente, o Salmo 91, ele é como o Salmo primeiro, isso, qualquer salmo. Agora, eu não posso intitular algo maior do que a Encontrou, irmão? Provérbio 30, verso 5. Por isso que é bom a gente estar sempre aprendendo que a maioria e evitando, porque sabe o quê? Essa inversão de
usando o texto isolado, sem o contexto, queira ou não, transforma a doutrina de Deus para a doutrina humana. Tradição humana. A palavra do Senhor diz que nada é repetitivo. A oração tem que ser uma oração saída do coração. Se você vai orar, eu não preciso repetir o Salmo 91, e é o que mais a gente Mas vê ele não é todo oração, nunca dia. foi. Não, eles repetem. Parece que é 1930, eu tenho lá uma relação grande, que foi classificado que a água pode espiritualizar, mas através da bula papal, que é espiritualizar aquilo que é comum. A água serve para tudo, menos para ser espiritualizada. Porque quem criou essa doutrina de espiritualizar a água, espiritualizar a água, transmitir a cura, a água vai fazer isso, a água vai ser ungida. Então, são as bulas papais que eles vêm trazendo. Tem uma relação, parece, sobre a subida de Maria. Maria subiu para o céu. Maria está no lugar de Cristo, mas pela fé o pagão está. A água, ela media, sabe o que é mediar? A bênção vem para a água e da água vem para nós. Ela faz no sentido comum, sim, mas no sentido espiritual, não. Porque só tem um que as bênçãos de Deus vêm para eles, é Cristo. A água não media, ela não transmite, papel não media, rosa não media, vassoura ungida não media, rosa ungida não media, está compreendendo? Agora trazem essa mistura perigosa do romanismo, porque o romanismo é espiritismo, vocês não sabem, sabia? Todo romano é espírito, sabia não? Tem o alto espiritismo e o baixo espiritismo. O baixo espiritismo é que a pessoa, ela fica misturada, ela gosta de ir para o culto e gosta de ir para a missa. Ela gosta de estar ouvindo a palavra e gosta também de ouvir reza de purgatório. Então, é tudo espírita. É o mesmo grau de espiritismo todos. Agora, pela fé, essa água vai ser ungida, mas só que não vai. Porque pela fé pagão. Quando Jesus disse tudo é possível ao que crê, mas é um texto isolado, e tudo é possível ao que crê segundo a palavra de Deus. Lê aí Provérbios 30, verso 5, acho que a mãe já até encontrou. Sim, toda palavra de Deus é pura. Esse culto é para os que confiam nele. Isso. Agora, quando a pessoa não usa mariolatria, sabe o que é mariolatria? Idolatrar Maria. Está me compreendendo? Angiolatria. É idolatrar anjos. Iolatria é o quê? Adorar a si mesmo, egoísmo. Eu jejuei para mim. Iolatria. Eu oro um monte. Iolatria. E tudo que a pessoa faz de bom, que ela diz, eu faço, sim. Então ela é uma pessoa de natureza pagã. Agora veja bem, toda a palavra de Deus é Pura. escudo para que nele confia. Então o Salmo 91, o uso da maneira que as pessoas usam, não é nada mais, nada menos do que bibliolatria. Presbítero, que os povos, não sei se é cristão, não, islamismo ou judeu, não sei, que decoravam a palavra. Tudo é espírito. Não tem. Hã? Eles não decoravam judeus, eu não sei. Sim. Os islamistas, não sei. Eles decoram a palavra, o Antigo Testamento. Isso. Eles não querem decorar. Eles têm aquela fidelidade na religião. Mas quem que é? Os judeus ou eram os judeus que decoravam? Não, os judeus, eles são quem
que é os preceitos da lei. Eles ensinam com dedicação. Porque quando nós vamos olhar para a lei, o que é que nós encontramos muito na lei? Simbolismo, repetitivos. Um exemplo. Eliseu estava no tempo da lei ou da graça? Da lei. Da lei. Estava no Rio do Norte de Israel. Depois ele ordena Naamã. Mergulhe quantas vezes? 7. Por quê? Porque a lei não aperfeiçoa, precisava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para resolver um problema. Foi o que eu disse à irmã: oi, irmão, mas se para resolver agora, como Jesus disse, eu estou convosco todos os dias, e pedir e dar-se-vos-á, sem colocar repetições, a oração funcionar. Agora Jesus, no capítulo 8 de Mateus, ele encontra um homem que depois possuía a mesma enfermidade de Naamã. Aí aquele leproso prostrou diante de Cristo, Mateus capítulo 8, já terminamos o horário, e perguntou: mestre, se queres, pode me fazer me limpo. Cadê o 7 sacrifício? Aparece? Não. Mas o povo continua morto. Isso é o perigo. E o nosso evangelho, ele envolve a nós, envolve a família, envolve o próximo, primeiramente Deus. Se começar a transgredir, a pessoa fica confusa e não sabe nem onde ela está. Aí Jesus disse para o leproso o quê? Faça igual a Naamã? Quer estação. Não, Jesus disse: eu quero limpar você. E aí ele disse: está limpo. Cadê o 7 sacrifícios? Aparece? Os 7 sacrifícios que Naamã fez aparecem no Novo Testamento? Não. Pois é, e por que usa? Pela fé pagã. Esse é o perigo que está acontecendo. Pela minha fé. Não existe a fé unitária para a função de qualquer coisa. A fé tem que ser mútua. A fé de Jesus, que é o autor e consumador, e a fé de quem recebe dentro da palavra. Por isso que hoje essa fé tem causado grande estrago na comunidade de Cristo, em algumas igrejas, por causa de isso aqui. Isso aqui é uma ilustração. É um estudo de ilustração sobre impérios. Esse aqui, ó, a bênção de Deus em tudo para esse papel. Vem? Não. Esse papel vai transmitir para mim. Acontece isso? Não. Mas pela fé dos pagãos eles creem. Pagão não só pagão dos crentes. Eu creio que é um pedaço de papel, eu vou receber uma vitória. Então é muito grave a situação, porque corre, a Bíblia diz, não eu, que corre perigo da trombeta tocar e as pessoas não ouvirem. Esse é o perigo que está ocorrendo hoje. Nada É tem. porque eles adoram mais a criatura é o criador. Então, a Deus, na oração do capítulo 17 de João, Jesus ensina, né? E esta é a verdade. Que conheça a ti, ó Pai, como único Deus. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Agora o Império Romano, eles vendem salvação. Vê quando o Lutero, já passou um minuto, mas já vamos terminando. Chega a Lutero e descobriu que o único caminho era Jesus, só que ele era padre. E ele começou a converter. Aí chegou uma senhora com uma quantia de dinheiro para ajudar na construção de Roma. Aí aquela senhora disse: olha, eu vim trazer essa quantia de dinheiro para ajudar na construção de Roma, para Deus salvar minha família. É que era comprado, chama venda de indulgência. Usar objetos para Deus salvar a família, indulgência. Vem doutrina integralmente dos demônios. Aí Lutero já estava com a mente aberta e falou: não, se você vai fazer, você ora, pede a Deus para salvar a sua família, pega esse dinheiro e vai comprar mantimento. Aí começou a perseguição sobre Lutero. Por isso que precisa da escola bíblica referente a isso. Porque quem regia, voltando, encerrando o assunto, da saudação,
como eu já ouvi falar, olha, a saudação, se não receba porque não faz a mesma doutrina. Só que a pessoa não conhece a doutrina do caráter, conhece a cultura externa, que ela é enganosa. E com isso não são poucos crentes que vêm tropeçando, pensando que está servindo a Cristo e está servindo a doutrina de Roma. É terrível a situação. Tem alguma dúvida? Vamos terminando. Só uma pergunta, no Salmo 1, fala assim, medita na lei do Senhor de dia e de noite, será como a árvore plantada. Então eu entendo assim, que a cura, se a gente medita nela, quanto mais a gente medita, mais Deus vai ficando. Isso. Quando Jesus foi posto à prova, o diabo provou Jesus lá no deserto, que ele usou? Salmo invertido. E qual o livro que Jesus usou para derrotar ele? Nem só o antigo lá. E onde está escrito essas frases? Deuteronômio. Usou um livro do Antigo Testamento para provar que era maneiro. Ele usou o Salmo 91 invertido e Jesus derrotou ele com o livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 13, 6, 16. Está escrito essas palavras. Só aquele livro de Deuteronômio, porque é a palavra de Deus, escrita por Moisés, foi suficiente para derrotar o diabo. E ele que usou o Salmo 91 serviu para derrotar o diabo. Ele mesmo usou, ele mesmo ficou derrotado. Porque não podemos, duas coisas que nós não podemos usar, a Bíblia fala, bibliomacia e bibliolatria. O que é bibliomacia? A pessoa abre aqui a Bíblia e faz isso e transmite. É a maneira que o Espiritismo usa, por isso que ele tem tanto adivinho misturado. Bibliomacia, tirar versículo da Bíblia que nem sabe se é para a pessoa, se é para esta época, se é para Israel, ou foi para Israel, e transmitir dizendo que Não sabe explicar o que aconteceu conosco, né? Fazendo uma visita, a pessoa foi lá, tirou um versículo isolado e aí ficou perdido. Ainda bem que meu esposo estava junto e outras pessoas para explicar que aquele versículo foi para Israel. A mulher estava super confusa e queriam até acusar ela, então precisa tomar cuidado. foi. Então, porque a pessoa não sabia explicar. Isso, as duas meretrizes. Isso. Quando Deus estava repreendendo Israel do norte, Israel do sul, por causa da idolatria. Mas Israel, a pessoa já está liberada da idolatria, ela está falando com você que está na idolatria. Não é. Vamos agradecer a Deus que vale a pena estudar a palavra. Vale a pena, irmão? É isso, Espírito, puxa a sua oferta, apresente a Deus em ação de graça.